Tem barulhos que a gente nunca esquece. O som de uma mão pesada batendo em carne frágil é um deles. E foi esse som que Joaquim ouviu naquela tarde de domingo, quando passava pela casa velha no limite de sua fazenda. Um som que fez seu sangue gelar e sua consciência gritar. Joaquim tinha 53 anos e tocava sozinho a fazenda São Sebastião desde que a esposa, Clara, morrera de complicações no parto 7 anos atrás. O bebê também não sobreviveu. E desde então, Joaquim vivia numa solidão que doía nos ossos, a casa grande vazia demais, a mesa silenciosa demais, a vida pesada demais para carregar sozinho. Antes de ir adiante com essa história que vai te emocionar, deixa eu te fazer um pedido que vem do coração. Se você está gostando, clica naquele like que ajuda muito o canal a crescer. E olha só que interessante, apenas 1% das pessoas que assistem são inscritas. Isso mesmo, 99% ainda não se inscreveram. Se você já faz parte desse 1% maravilhoso meu, muito obrigado. E se ainda não é, se inscreve agora e ativa o sininho. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Adoro saber de onde vem cada um de vocês. Voltando para Joaquim. Ele tinha parado o cavalo perto da casa de seu Otávio, um homem conhecido na região pela bebida e pelo temperamento violento. A casa era pouco mais que um barraco de madeira podre, cercado de lixo e abandono. E foi de lá que veio o grito. Sua inútil! Não serve para nada mesmo, nem para arrumar um marido você presta. O som da pancada veio em seguida, forte, seco, seguido de um gemido abafado. Alguém que tinha aprendido a não gritar, porque gritar só piorava. Joaquim desceu do cavalo num impulso. Não era homem de se meter na vida alheia, mas havia coisas que um homem de bem não podia ignorar. Bateu na porta de madeira rachada com força. Seu Otávio, abre aqui! O silêncio que se seguiu foi tenso. Então, a porta se abriu e Otávio apareceu, baixo, magro, com olhos injetados e hálito forte de cachaça. O que é que o senhor quer, seu Joaquim? Ouvi barulho. Vim ver se está tudo bem. Tá tudo certo. Só tô educando minha filha. Não é da sua conta. Educar não é bater, Otávio. A voz de Joaquim saiu firme, mas controlada. O senhor não tem filhos para saber como é. Essa menina é um peso na minha vida. Come o pouco que eu tenho. Não serve para nada. Não consegue nem arranjar um homem para tirar ela de cima de mim. Foi quando Joaquim a viu. Por trás do pai, acuada no canto escuro do barraco, estava uma moça. Jovem. Devia ter uns 20 e poucos anos. Magra demais, com um vestido surrado e sujo, os cabelos compridos escondendo metade do rosto. Mas o que Joaquim viu naquela metade que estava visível fez seu coração apertar. Um olho roxo, o lábio rachado e marcas no pescoço que pareciam dedos. Meu Deus do céu, Joaquim murmurou. Não se meta, seu Joaquim. Isso aqui é assunto de família. Otávio ia fechar a porta, mas Joaquim segurou. Quanto? O quê? Quanto você quer por ela? As palavras saíram antes que Joaquim pudesse pensar direito no que estava dizendo. Saíram do desespero de tirar aquela moça dali, de salvá-la, de fazer alguma coisa. Otávio arregalou os olhos, surpreso. Então, um sorriso torto se formou no rosto dele. O senhor está falando sério? Estou. Você disse que ela é um peso. Eu preciso de alguém para cuidar da casa. Faz anos que a casa está largada, sem ninguém para cozinhar, limpar, cuidar das coisas. Quanto você quer para deixar ela trabalhar para mim? Joaquim sabia que estava usando as palavras erradas. Sabia que soava como se estivesse comprando uma pessoa, como nos tempos antigos que ele odiava. Mas naquele momento, com aquela moça machucada ali no canto, ele não conseguia pensar em outra forma de tirá-la daquele inferno. Otávio coçou o queixo, calculando. R$ 1.000. Era muito. Era absurdo. Mas Joaquim não hesitou. Feito. Mas ela vai trabalhar para mim de forma digna, com salário, folga, comida boa. Não vou maltratar ninguém. Para mim, tanto faz o que o senhor faz com ela.
Desde que me pague, ela é sua. Otávio se virou para a filha. Catarina, pega suas coisas e vai com o seu Joaquim. A moça, Catarina, levantou-se devagar, como se cada movimento doesse. Não tinha coisas para pegar. Apenas um saquinho de pano com o que parecia ser uma muda de roupa. Passou pelo pai mantendo distância, como um animal que aprendeu a evitar o predador. Joaquim tirou o dinheiro da carteira. Era o que tinha guardado para comprar ração para o gado, mas o gado podia esperar. Entregou para Otávio, que pegou rápido e contou as notas com dedos trêmulos de ansiedade. Prazer em fazer negócio com o senhor, Otávio disse cínico. Joaquim não respondeu. Apenas olhou para Catarina. Vem, vamos embora daqui. Ela o seguiu em silêncio, a cabeça baixa, os passos curtos de quem tinha medo de tudo. Joaquim a ajudou a subir no cavalo. Montou atrás e seguiram pela estrada de terra. Ele podia sentir o corpo dela tremendo, tenso como corda de violão, prestes a arrebentar. Você está segura agora, ele disse baixinho. Eu não vou te machucar, prometo. Ela não respondeu. Apenas soluçou, um soluço baixo e contido que partiu o coração de Joaquim em pedaços. A fazenda São Sebastião ficava a uns 3 quilômetros dali. Era grande, bem cuidada, pastagens verdes, gado de corte, uma casa de alvenaria com varanda larga e telhado novo. Contrastava violentamente com o barraco de onde Catarina tinha saído. Quando chegaram, Joaquim ajudou ela a descer e a levou para dentro. A casa estava arrumada. Ele mesmo mantinha o básico em ordem, mas faltava aquele toque de vida, de cuidado, de lar. Você deve estar com fome, ele disse, indo até a cozinha. Vou fazer alguma coisa para a gente comer. Catarina ficou parada na sala, como se não soubesse o que fazer, onde sentar, se podia existir ali. Joaquim preparou um arroz com ovo e salada, simples, mas farto. Colocou na mesa e chamou ela. Vem, senta, come. Ela se aproximou devagar e sentou-se na ponta da cadeira, como se fosse fugir a qualquer momento. Quando Joaquim serviu o prato dela, generoso, ela olhou para ele com uma expressão de puro espanto, como se nunca tivesse visto tanta comida de uma vez. Come à vontade, tem mais se quiser. Catarina começou a comer, devagar no começo, depois mais rápido, como quem tem medo de que a comida suma. Joaquim comeu também, mas mais estava observando ela, as marcas no rosto, as mãos tremendo, o jeito de quem passou a vida inteira sendo tratada como nada. Catarina, ele disse quando ela terminou, eu sei que você deve estar assustada, deve estar achando que eu sou igual ao seu pai, ou pior, mas eu te trouxe aqui porque não podia deixar você naquele lugar, não podia ver você sendo machucada e não fazer nada. Ela o olhou pela primeira vez diretamente nos olhos. E Joaquim viu ali tanto medo, tanta dor, tanta desconfiança que doeu. O que o senhor quer de mim? Ela perguntou, a voz rouca de tanto chorar. Nada que você não queira dar. Eu preciso de ajuda na casa, isso é verdade. Mas você não é escrava. Você vai trabalhar, vai receber salário, vai ter comida, teto, respeito. E se quiser ir embora, vai poder ir. Eu não vou te prender aqui. Por quê? A voz dela falhou. Por que o senhor faria isso? Joaquim suspirou. Porque eu sei o que é perder alguém que a gente ama. Sei o que é a solidão. Sei o que é a dor. E eu não consigo ver alguém sofrendo e não fazer nada. Não sou perfeito, não sou santo, mas sou decente. E gente decente não deixa gente sofrer. As lágrimas escorreram pelo rosto machucado de Catarina. Ela chorou ali, na cozinha daquela casa estranha, com aquele homem estranho, mas pela primeira vez em muito tempo não era um choro de dor, era um choro de alívio. Vem, Joaquim disse depois que ela se acalmou. Vou te mostrar seu quarto. Levou ela até um dos quartos de hóspedes. Tinha 3, todos vazios há anos. Era simples, mas limpo, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa e uma janela que dava para o pomar. É seu, tem chave na porta. Pode trancar se quiser, ninguém vai entrar sem sua permissão.
Catarina olhou para o quarto como se fosse um palácio. É meu, é seu. Ela entrou devagar, tocou a cama, a cortina, como se estivesse num sonho do qual ia acordar a qualquer momento. Então se virou para Joaquim, os olhos ainda úmidos. Obrigada. Foi só uma palavra, mas carregava o peso do mundo. Naquela noite, Joaquim deitou-se na própria cama e olhou para o teto. O que tinha feito? Tinha basicamente comprado uma pessoa. Tinha usado dinheiro para tirá-la de uma situação de violência. Era errado, era arcaico, era... Mas então lembrou dos olhos roxeados dela, do lábio rachado, das marcas no pescoço, e soube que, certo ou errado, tinha feito a única coisa que podia fazer. Às vezes, a moralidade não é preto no branco. Às vezes, é fazer o melhor possível numa situação impossível. E salvar aquela moça, mesmo que de forma questionável, era melhor do que deixá-la morrer aos poucos naquele barraco. Do outro lado da parede, no quarto que agora era dela, Catarina também estava acordada. Mas pela primeira vez em anos, não estava acordada de medo. Estava acordada de esperança. Os primeiros dias foram estranhos. Catarina acordava antes do sol nascer, costume de quem passou a vida inteira sendo acordada aos gritos e pancadas para fazer tudo o que o pai bêbado mandava. Ela descia para a cozinha em silêncio, começava a preparar café, a arrumar as coisas, sempre tensa, sempre esperando o grito, o tapa, a crítica. Mas o grito nunca vinha. Joaquim descia, dizia bom dia com voz calma, agradecia pelo café e perguntava se ela tinha dormido bem. Sempre a mesma rotina gentil que deixava Catarina confusa, porque gentileza era algo que ela não sabia processar. Você não precisa acordar tão cedo, ele disse no terceiro dia. Pode descansar mais, a casa não vai sumir. Eu gosto de acordar cedo. Ela murmurou, os olhos baixos. E tem muito para fazer. Catarina, olha para mim. Joaquim esperou até que ela levantasse o rosto. Você não é escrava aqui. Não precisa trabalhar até se matar. Faz o que der, no tempo que der. Ninguém vai te cobrar. Ninguém vai te bater. Tá bem? Ela acenou com a cabeça, mas Joaquim via que as palavras dele não chegavam de verdade. Anos de abuso não se apagam com uma semana de gentileza. Era preciso tempo, paciência, constância. E Joaquim tinha paciência. Deus sabia que tinha. Com o passar dos dias, a casa começou a mudar. Catarina limpava com um cuidado meticuloso. As janelas ficaram brilhando, o chão encerado, as roupas lavadas e passadas com perfeição. Ela cozinhava também, e Joaquim descobriu que ela tinha um talento natural para isso. Feijão temperado na medida, arroz soltinho, carne ensopada que derretia na boca. Onde você aprendeu a cozinhar assim? Ele perguntou numa tarde, depois de comer 3 pratos de um ensopado maravilhoso. Minha mãe me ensinou, antes de ela morrer. A voz de Catarina era baixa, distante. Ela dizia que uma mulher que sabe cozinhar nunca passa fome. Sua mãe era sábia e você honra ela com essa comida. Catarina levantou os olhos, surpresa. Elogios também eram algo estranho para ela. O senhor gostou de... Verdade? De verdade. Melhor comida que eu comi em anos. Joaquim sorriu. Minha esposa cozinhava bem, mas você tem um dom. Foi a primeira vez que ela sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. E Joaquim sentiu algo se mexer no peito. Não era atração, não era desejo. Era apenas alegria. Alegria de ver aquela moça quebrada começando a se reconstruir. As semanas se transformaram em um mês. Catarina foi ganhando confiança aos poucos. Começou a falar mais, a fazer perguntas, a ter opiniões. Joaquim descobriu que ela era inteligente. Tinha estudado até a 8ª série, antes que o pai a tirasse da escola para cuidar da casa dele. Gostava de ler, mas não tinha livros. No sábado seguinte, Joaquim voltou da cidade com uma sacola cheia de livros. Romance, aventura, alguns clássicos. Para você, disse colocando na mesa da cozinha. Pensei que ia gostar. Catarina olhou para os livros com os olhos brilhando.
pegou um orgulho e preconceito e abraçou contra o peito como se fosse ouro. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, só aproveita. E ela aproveitou. Nas tardes, quando terminava as tarefas da casa, Catarina sentava na varanda com um livro e lia. Joaquim, às vezes, a observava do canto do olho enquanto trabalhava nos papéis da fazenda e via a transformação acontecendo. O rosto dela estava menos inchado. As marcas tinham sumido, substituídas por uma pele que começava a ganhar cor de saúde. Os olhos não tinham mais aquele medo constante. E ela sorria. Não muito, não ainda, mas sorria. Foi numa tarde de chuva que a conversa finalmente aconteceu. Joaquim estava consertando uma cerca próxima à casa quando a tempestade começou. Correu para dentro encharcado e encontrou Catarina na cozinha preparando chocolate quente. Pensei que ia querer algo quente, ela disse, estendendo uma caneca. Obrigado. Ele bebeu um gole e suspirou. Perfeito. Ficaram ali na cozinha, ouvindo a chuva, tamborilando no telhado. E pela primeira vez, o silêncio entre eles não era constrangido, era confortável. Posso fazer uma pergunta? Catarina disse de repente. Pode. Por que o senhor me trouxe para cá? De verdade. Não foi só porque precisava de empregada. Tem mulher na cidade que ia aceitar trabalhar aqui. Joaquim ficou quieto por um momento, escolhendo as palavras. Porque quando eu te vi naquele barraco, machucada, assustada, eu vi minha esposa. Catarina arregalou os olhos. O senhor batia nela? Não, nunca, Deus me livre. Joaquim balançou a cabeça enfaticamente. Mas ela sofreu muito. Teve 3 gravidezes antes da última, todas perdidas. E ela se culpava, achava que era falha dela, que era castigo. Eu via ela se destruindo por dentro e não conseguia ajudar. Quando ela finalmente conseguiu levar a gravidez até o fim, ela morreu no parto. E o bebê também. Sinto muito, Catarina sussurrou. Eu vivi 7 anos me culpando, achando que devia ter feito mais, ter sido melhor, ter salvado ela de alguma forma. E quando te vi ali, sendo machucada pelo seu próprio pai, eu pensei, essa eu posso salvar. Essa eu não vou deixar morrer. As lágrimas escorreram pelo rosto de Catarina. O Senhor me salvou. De verdade me salvou. Eu ia morrer naquela casa. Não talvez de uma vez, mas aos poucos. Todo dia um pedaço de mim morria. E agora eu tô viva de novo. Joaquim segurou a mão dela por cima da mesa. Um gesto paternal, protetor. E vai continuar viva. Vai crescer, vai aprender, vai viver tudo que merece viver. Prometo para você. Foi naquele dia que algo mudou. Não era amor romântico. Pelo menos não ainda. Era conexão. Era entendimento. Era 2 almas feridas, reconhecendo uma na outra a mesma dor, a mesma busca por cura. Os meses passaram. Catarina floresceu como planta que finalmente recebeu água depois de uma seca longa. Ganhou peso. O rosto ficou cheio, saudável. O cabelo, que ela sempre prendia num coque apertado, começou a soltar em ondas quando ela relaxava na varanda. E ela ria. Ria quando Joaquim contava histórias da fazenda. Ria quando o galo teimoso a perseguia no terreiro. Ria da própria vida que tinha se tornado tão diferente. E Joaquim estava se curando também. A casa não era mais um túmulo de memórias. Era um lar de novo. Tinha cheiro de comida, tinha som de risada, tinha vida. Ele acordava de manhã não com o peso da solidão, mas com a expectativa de ver Catarina na cozinha, de conversar durante o café, de trabalhar sabendo que no fim do dia teria companhia. Mas a vila, claro, começou a falar. Você ouviu? O Joaquim tem uma moça morando com ele. Moça jovem. E eles nem são casados. Que escândalo! E ela é filha do Otávio, aquele bêbado. O que será que ela faz lá para ele ter levado ela? Você sabe como é homem viúvo. Fica sozinho e vira qualquer coisa. As fofocas chegaram aos ouvidos de Joaquim através do caseiro, seu Pedro. Patrão tão falando mal do senhor na cidade, dizendo cada coisa.
E desde quando eu me importo com o que falam, Pedro? Mas estão falando da moça também, chamando ela de aproveitadora, de interesseira. Isso Joaquim se importava, porque Catarina não merecia isso. Ela que tinha sofrido tanto, que estava apenas tentando reconstruir a vida. Conversou com ela naquela noite. As pessoas estão falando sobre nós. Catarina baixou os olhos. Eu sei. Dona Maria me parou na feira e disse umas coisas feias. Sinto muito. Você não merece isso. Não me importo com o que eles falam. Importo que o senhor acredite em mim. Eu acredito. Mas... Joaquim hesitou. Tem uma forma de calar as bocas. De te dar segurança de verdade. Como? Casa comigo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Catarina olhou para ele como se tivesse ouvido errado. O quê? Não é por amor. Não ainda. Mas é por respeito, por cuidado. Se você for minha esposa, ninguém pode te tirar daqui, ninguém pode te machucar. E você vai ter segurança, nome, dignidade. Mas o Senhor não me ama. Não, mas te respeito, te admiro e gosto da sua companhia. E talvez com o tempo a gente aprenda a amar, do nosso jeito, no nosso tempo. Catarina ficou quieta, então perguntou: e se eu disser não? Então continua aqui como está. Trabalhando, morando, sendo livre, nada muda. A escolha é sua, Catarina. Sempre vai ser sua. Ela levou 3 dias para responder. 3 dias em que Joaquim respeitou o silêncio dela, não pressionou, apenas esperou. Na manhã do 4º dia, ela disse: sim. Tem certeza? Tenho, porque o senhor me deu algo que ninguém nunca me deu. Escolha. E eu escolho ficar. Escolho tentar. Escolho essa vida estranha que a gente está construindo. E foi assim que, numa cerimônia simples na igrejinha da vila, Joaquim e Catarina se casaram. Não tinha amor de conto de fadas, mas tinha respeito, tinha gratidão, tinha a possibilidade de algo mais. O casamento mudou as coisas, mas não da forma que Catarina esperava. Ela tinha medo de que Joaquim exigisse coisas. Afinal, era marido dela agora, tinha direitos, ou pelo menos era isso que o mundo dizia. Mas na primeira noite como esposa, quando ela subiu para o quarto principal, com as mãos tremendo e o coração disparado, Joaquim parou na porta. Eu vou dormir no quarto de hóspedes, ele disse, a voz gentil, até você estar pronta. Se um dia estiver, sem pressão. Catarina sentiu as lágrimas queimarem. O senhor não precisa. Preciso, porque respeito é isso. É esperar, é dar espaço, é não tomar o que não foi oferecido livremente. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. Boa noite, Catarina. Durma bem. E dormiu no quarto de hóspedes. Naquela noite e nas noites seguintes. Sempre gentil, sempre respeitoso, sempre esperando que ela decidisse quando ou se as coisas mudariam. Os meses de casados foram estranhos e belos ao mesmo tempo. Catarina aprendeu a ser esposa sem ser escrava. Cuidava da casa porque gostava, não porque era obrigada. Cozinhava porque Joaquim apreciava, não porque temia pancadas. E aos poucos foi aprendendo quem ela era. Não a filha espancada, não a empregada resgatada, mas Catarina. Apenas Catarina. Começou a plantar uma horta nos fundos da casa. Tomates, alface, cenoura, ervas. Joaquim construiu uma cerca para proteger das galinhas e ficava observando ela. Cuidar das plantas com um carinho que não demonstrava por mais nada. Você tem jeito com coisas vivas, ele comentou uma tarde. Minha mãe dizia que planta sente quando a gente cuida com amor. Catarina respondeu, ajoelhada na terra, as mãos sujas e felizes. Ela tinha uma horta também, pequena, mas bonita. Ela ia ter orgulho de você. Catarina olhou para ele, e pela primeira vez, Joaquim viu algo diferente naquele olhar. Não era mais gratidão, não era mais medo, era algo mais profundo, mais complexo. Algo que começava a se parecer com um afeto. Foi numa noite de junho, quando o frio apertou e Catarina fez um cozido que encheu a casa de cheiro bom, que ela finalmente disse, Joaquim. Era a primeira vez que ela o chamava pelo nome, sem o senhor na frente. Ele levantou os olhos do prato, surpreso.
Sim, eu quero que você durma no quarto, comigo, no nosso quarto. O coração de Joaquim acelerou. Catarina, você não precisa. Eu sei que não preciso, mas eu quero. Não porque sou obrigada, mas porque eu gosto de você e quero tentar ser esposa de verdade. Joaquim segurou a mão dela por cima da mesa. Tem certeza? Tenho. Pela primeira vez na vida, eu tenho certeza de algo. Naquela noite, Joaquim voltou para o quarto que tinha sido dele e de Clara. E Catarina estava lá, nervosa, mas decidida. Eles se deitaram lado a lado, sem se tocar no início, apenas respirando juntos no escuro. Então Joaquim estendeu a mão e Catarina a segurou. E foi assim que adormeceram, de mãos dadas, como crianças que têm medo do escuro, mas se sentem seguras juntas. Os dias que se seguiram foram de descoberta. Descobrir como era compartilhar espaço, vida, intimidade. Não foi fácil. Catarina ainda tinha pesadelos às vezes, acordava suando e tremendo, e Joaquim a segurava até que os tremores passassem. E Joaquim ainda falava de Clara às vezes, e Catarina aprendeu a não ter ciúmes de uma mulher morta, porque sabia que amor não é finito, não se esgota, mas a vida, como sempre, não deixa a gente em paz por muito tempo. Otávio apareceu numa tarde de setembro, bêbado, sujo, com aquele olhar de quem vinha cobrar algo. Bateu na porta da fazenda com força, gritando: Catarina, cadê minha filha? Quero falar com ela. Joaquim saiu antes que Catarina ouvisse. Otávio, vá embora. Você não tem mais nada com ela. Não tenho? Ela é minha filha. E ouvi dizer que ela casou com você, que virou madame. E eu, aqui passando fome, sem nada. Você recebeu o dinheiro, gastou tudo com cachaça, aposto. Não é problema meu. Ah, não é? Pois eu acho que é. Eu te vendi minha filha barato demais. Quero mais dinheiro. R$ 1.000 por mês. É o mínimo que você pode pagar pela esposa que eu te dei. O sangue de Joaquim ferveu. Você não deu nada. Você vendeu uma pessoa que você espancava e eu não vou te dar mais um centavo. Não vai? Então vou na polícia. Vou dizer que você comprou ela, que isso é tráfico de pessoas. Vou fazer um escândalo que você nunca vai esquecer. Joaquim sentiu o chão sumir debaixo dos pés, porque Otávio estava certo. Tecnicamente, moralmente, legalmente, o que Joaquim tinha feito podia ser interpretado de forma errada. Ele tinha dado dinheiro para tirar Catarina daquela casa. Podia ser visto como compra, como exploração. Você não vai fazer nada disso. Uma voz disse atrás dele. Catarina tinha saído da casa e estava parada na varanda, o rosto pálido, mas a voz firme. Porque se fizer, eu vou na polícia também e vou contar tudo que você me fez. Todas as vezes que me bateu, que me deixou sem comer, que me trancou no porão. Vou mostrar as cicatrizes que ainda tenho, e aí a gente vê quem vai preso. Otávio ficou boquiaberto. Você não teria coragem. Teria. Porque eu não sou mais aquela menina que você quebrou. Eu sou esposa do Joaquim. Tenho nome, tenho dignidade. E não tenho mais medo de você. O homem olhou para a filha, para Joaquim, e viu que tinha perdido. Cuspiu no chão e resmungou. Vocês vão se arrepender. Isso aqui não vai acabar bem. E foi embora cambaleando. Quando ele sumiu na curva da estrada, Catarina desmoronou. As pernas fraquejaram e Joaquim a segurou antes que caísse. Eu consegui, ela soluçou. Eu enfrentei ele. Conseguiu. E eu nunca tive tanto orgulho de alguém na minha vida. Mas as palavras de Otávio ficaram ecoando. Isso aqui não vai acabar bem. O que ele quis dizer? Era só raiva de bêbado ou era uma ameaça de verdade? A resposta veio 2 semanas depois. Um homem apareceu na fazenda, bem vestido, com uma pasta de couro e um carro caro. Apresentou-se como Dr. Mendes advogado. Preciso falar com o senhor Joaquim e a senhora Catarina. Sentaram-se na sala e o advogado foi direto ao ponto. Recebi uma denúncia de Otávio Silva, alegando que sua filha foi vendida ao senhor Joaquim como escrava. Estou aqui investigando. Joaquim sentiu o estômago
Revirar. Isso não é verdade. Eu paguei o homem para deixá-la trabalhar aqui, mas não como escrava, como empregada. E depois nos casamos. Casaram quanto tempo depois? 2 meses. O advogado anotou. E a senhora, Catarina, foi por vontade própria? Ou o senhor Joaquim a forçou? Catarina olhou para Joaquim, depois para o advogado. Foi por vontade própria. Joaquim me salvou. Meu pai me batia, me maltratava. Joaquim me tirou dali e me deu dignidade. Eu casei com ele porque quis. E o dinheiro? Ele pagou seu pai? Pagou, porque era a única forma de me tirar dali. Meu pai não ia me deixar sair de graça. O advogado fechou a pasta. Vou fazer meu relatório, mas preciso avisar. Compra de pessoas, mesmo em situação de vulnerabilidade, pode ser interpretada como tráfico. Podem ter consequências legais. Quando ele foi embora, Joaquim e Catarina ficaram sentados na sala em silêncio. O medo era palpável. O que a gente faz? Catarina sussurrou. Ah, verdade. A gente conta a verdade, que eu te salvei, que você estava sendo abusada, que o casamento foi escolha sua. E se não acreditarem? Joaquim segurou o rosto dela entre as mãos. Então, a gente enfrenta juntos, mas eu não vou deixar nada te machucar de novo. Prometo. Mas a promessa parecia frágil diante da realidade que se aproximava. Porque a lei nem sempre entende nuances, nem sempre vê a diferença entre salvar e explorar. E Joaquim tinha medo, não por ele, mas por Catarina. Medo de que ela fosse tirada dele, medo de que voltasse para aquele inferno, medo de perder a única luz que tinha entrado em sua vida desde que Clara morrera. Naquela noite, deitados juntos no escuro, Catarina perguntou: "Você se arrepende de ter me tirado dali?" "Nunca. Mesmo que dê errado, mesmo que eu seja punido, eu faria tudo de novo." "Por quê?" "Porque você me fez lembrar que ainda há coisas boas no mundo, que ainda vale a pena tentar. Que amor, seja o amor que for, ainda existe." Catarina beijou ele. Pela primeira vez, foi ela quem tomou a iniciativa. E naquele beijo havia tudo: gratidão, medo, esperança e, sim, amor. Um amor estranho, nascido de circunstâncias improváveis, mas amor mesmo assim. E enquanto se abraçavam no escuro, os dois sabiam que o pior ainda estava por vir, mas também sabiam que enfrentariam juntos. A investigação foi rápida e brutal. O conselho tutelar apareceu na fazenda 2 dias depois, acompanhado de uma assistente social e um policial. Queriam ouvir Catarina sozinha, sem Joaquim presente. "É procedimento padrão em casos de possível exploração", explicou a assistente social, uma mulher de meia idade com um olhar cansado. Joaquim teve que ficar na sala enquanto levavam Catarina para a cozinha. Cada minuto que passava era uma tortura. O que estavam perguntando? Ela estava bem? Estava com medo? Ele andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, as mãos suando, o coração acelerado. Quando finalmente terminaram, Catarina saiu com os olhos vermelhos, mas o queixo erguido. Tinha chorado, mas não tinha quebrado. O policial acenou para Joaquim. "Senhor Joaquim, preciso que venha comigo até a delegacia para prestar depoimento." "Estou sendo preso?" "Não, por enquanto é só para esclarecimentos, mas sugiro que leve um advogado." A delegacia era um prédio pequeno e sujo na cidade, a 20 quilômetros da fazenda. Joaquim ligou para o único advogado que conhecia, Dr. Carvalho, um homem de 60 anos que cuidava dos papéis da fazenda. Ele chegou 1 hora depois, com cara de preocupado. "Joaquim, me conta tudo, desde o começo", pediu, enquanto esperavam ser chamados. E Joaquim contou sobre o dia que ouviu os gritos, sobre Catarina espancada, sobre a decisão desesperada de dar dinheiro a Otávio para tirá-la dali. Contou sobre os meses de cuidado, sobre o casamento, sobre o amor que tinha crescido aos poucos entre eles. Dr. Carvalho ouviu tudo com expressão grave. "Joaquim, vou ser honesto com você. A lei brasileira proíbe qualquer forma de trabalho análogo à escravidão.
O fato de você ter pago dinheiro ao pai dela para levá-la pode ser interpretado como tráfico de pessoas, mesmo que sua intenção fosse boa. Mas eu não a escravizei, eu a salvei. Eu sei, e a Catarina também sabe. Mas a lei é cega para contextos às vezes. Vamos ter que provar que não houve exploração, que ela tinha liberdade, que o casamento foi legítimo. O depoimento durou 3 horas. Perguntaram tudo. Quanto tinha pagado, por que tinha pagado, que tipo de trabalho Catarina fazia, se recebia salário, se tinha liberdade para sair, quando tinham se casado e por quê. Joaquim respondeu tudo com a verdade. Não tinha nada a esconder. Quando saiu da delegacia, já era noite. Dr. Carvalho o acompanhou até o carro. Eles vão investigar mais. Vão ouvir vizinhos, vão checar sua ficha, vão avaliar se Catarina está sendo coagida. Pode levar semanas, mas Joaquim, prepare-se para o pior. O que é o pior? Processo criminal, possível prisão e Catarina sendo levada para um abrigo até que a situação se resolva. Joaquim sentiu o chão sumir. Eles não podem tirar ela de mim. Não podem. Podem. Se considerarem que há risco, torça para que não considerem. Quando Joaquim chegou em casa, Catarina estava sentada na varanda, esperando. Correu até ele assim que o viu descer do carro. O que aconteceu? O que eles disseram? Ele abraçou ela forte, como se quisesse protegê-la de tudo que estava por vir. Estão investigando, vão falar com mais gente, mas pode ficar feio, Catarina. Eu não me importo, não vou deixar eles separarem a gente. Pode não depender de você, nem de mim. Naquela noite, deitados juntos, nenhum dos dois conseguiu dormir. Ficaram abraçados no escuro, ouvindo o silêncio pesado da casa que de repente parecia frágil demais para protegê-los. Os dias seguintes foram um pesadelo. Investigadores apareceram na fazenda, mediram tudo, fotografaram, fizeram perguntas. Vizinhos foram interrogados e as respostas variavam. Seu Pedro, o caseiro, disse: Joaquim é homem bom, salvou a moça. Qualquer um que tenha olhos vê que eles se amam. Dona Teresa, a vizinha, confirmou. Catarina é tratada com respeito. Joaquim cuida dela como ouro. Não tem exploração nenhuma ali. Mas Dona Carmen, a fofoqueira, disse: sempre achei estranho. Um homem da idade dele, com uma moça tão jovem, e ela veio do nada, sem nada. Quem garante que ela está ali porque quer? E as palavras venenosas se espalharam. A vila se dividiu, uns defendendo Joaquim, outros acusando. E no meio de tudo, Catarina e Joaquim tentavam manter a sanidade, tentavam viver um dia de cada vez. Foi numa manhã de outubro que tudo desmoronou. 2 policiais apareceram na fazenda com um mandado. Senhor Joaquim, o senhor está sendo formalmente acusado de tráfico de pessoas e trabalho análogo à escravidão. Precisa nos acompanhar. Catarina soltou um grito. Não! Vocês não podem levá-lo, ele não fez nada. Senhora, por favor, se afaste. O policial era jovem, parecia desconfortável, mas estava cumprindo ordens. Joaquim olhou para Catarina, memorizando cada detalhe daquele rosto que tinha aprendido a amar. Fica calma, vai ficar tudo bem, Dr. Carvalho vai cuidar de tudo. Joaquim, não! Ela tentou correr até ele, mas o outro policial a segurou. Não! Leva ele! Por favor! Joaquim foi algemado. A humilhação disso doeu mais que qualquer pancada física poderia doer. Foi colocado no carro da polícia enquanto Catarina chorava no terreiro, sendo amparada por seu Pedro, que tinha aparecido ao ouvir os gritos. Na delegacia, Joaquim foi fichado, fotografado, teve as digitais colhidas. Foi tratado como criminoso, como se tivesse feito algo horrível, quando tudo o que tinha feito era tentar salvar alguém. Dr. Carvalho chegou 2 horas, depois agitado. Joaquim, a acusação é pesada. Otávio deu depoimento dizendo que você ofereceu dinheiro pela filha dele, que ele tentou recusar, mas você insistiu. Está dizendo que você a comprou para explorar. Isso é mentira. Ele me vendeu. Eu paguei porque era a única forma de tirá-la dali.
Eu sei, mas é a palavra dele contra a sua, e ele está se fazendo de pai preocupado, dizendo que se arrepende, que quer a filha de volta. De volta? Ele quer ela de volta para continuar batendo. Consegui a liberdade provisória para você, mas não pode sair da comarca e vai ter que usar tornozeleira eletrônica. E Catarina? Dr. Carvalho hesitou. O que tem, Catarina? O juiz determinou que ela seja levada para um abrigo temporário enquanto a investigação continua. Acham que ela pode estar sob coerção, que não consegue falar a verdade com você por perto. Joaquim sentiu o mundo desmoronar. Não podem fazer isso. Já fizeram. Foram buscá-la hoje de tarde. Ela está num abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade na capital. Foi como uma facada no coração. Catarina estava sozinha, assustada, num lugar estranho, e ele não podia protegê-la. Não podia fazer nada. Quando finalmente saiu da delegacia, com uma tornozeleira no tornozelo que queimava como ferro em brasa, e voltou para a fazenda, a casa estava vazia, assustadoramente vazia. Os livros de Catarina na mesinha da sala, a xícara dela na pia, o cheiro dela nas roupas de engama, mas ela não estava lá. Joaquim sentou-se no chão da cozinha e chorou. Chorou por Catarina, por si mesmo, por Clara, por tudo que tinha perdido e estava perdendo de novo. Seu Pedro apareceu mais tarde com Dona Teresa. Trouxeram comida, conforto, presença. A gente vai testemunhar a favor, patrão. A vila inteira vai. Vamos provar que o senhor é inocente. Mas Joaquim mal ouvia. Só conseguia pensar em Catarina. Será que ela estava bem? Será que estava com medo? Será que achava que ele tinha desistido dela? No abrigo, a 200 quilômetros dali, Catarina estava sentada numa cama estreita num quarto que dividia com outras 3 mulheres. Todas vítimas de violência, todas com histórias de dor. E ela ali, separada do único homem que tinha sido gentil com ela, tratada como vítima quando tudo que era livre. Você tem que denunciar ele, uma assistente social disse. Tem que contar o que ele fez com você. Está protegida aqui. Ele não pode te machucar. Mas ele nunca me machucou. Catarina respondeu pela 100ª vez. Ele me salvou. Eu amo ele. Quero voltar para ele. Isso é a síndrome de Estocolmo. Você foi mantida em cativeiro, forçada a casar. É normal se apegar ao agressor, mas você pode se libertar. Vocês não entendem nada, Catarina gritou, e então desabou em lágrimas. Porque como explicar para pessoas que nunca sofreram violência de verdade que a diferença entre salvação e exploração não está no método, mas na intenção? Como fazer entenderem que às vezes a lei está errada, que às vezes o amor nasce das cinzas, que às vezes comprar não é escravizar, mas libertar? Não dava. Eles não iam entender. Nunca iam. Naquela noite, Catarina e Joaquim, separados por quilômetros e grades invisíveis, olharam para a mesma lua e fizeram a mesma pergunta ao universo. Como a gente conserta isso? E o universo, como sempre, ficou em silêncio. Mas às vezes, o silêncio é apenas o universo, preparando a resposta. E a resposta estava vindo, de uma forma que nenhum dos dois esperava. A resposta veio de onde Joaquim menos esperava, de Otávio. Não porque o homem teve um ataque de consciência, mas porque a bebida finalmente o traiu. Numa noite de sexta-feira, no boteco da cidade, completamente embriagado, Otávio começou a se gabar. Eu enganei aquele fazendeiro idiota. Ele pagou R$1.000 pela minha filha inútil, e agora eu vou receber mais quando ele for condenado. Vou processar ele por danos morais. Vou ficar rico. A sorte, ou o destino, quis que o dono do boteco, seu Manuel, fosse primo de seu Pedro. E seu Manuel tinha bom senso suficiente para ligar o gravador do celular, enquanto Otávio continuava falando, cada vez mais alto, cada vez mais incriminador. Aquela idiota da minha filha, até que serviu para alguma coisa. Eu espanquei ela a vida toda, e no final ela me deu dinheiro. E vai dar mais. O advogado disse que posso ganhar pelo menos 10.
1.000 em indenização quando o velho for condenado. Seu Manuel gravou tudo, cada palavra, cada confissão. E no dia seguinte, levou o áudio para Dr. Carvalho. Quando o advogado ouviu, um sorriso se abriu no rosto cansado. Isso muda tudo. A audiência estava marcada para a segunda-feira seguinte. Joaquim entrou no fórum com a tornozeleira eletrônica queimando no tornozelo e o coração na mão. Não tinha visto Catarina há 3 semanas. 3 semanas que pareceram 3 anos, quando ela entrou na sala, escoltada por uma assistente social, magra demais, com olheiras profundas, mas os olhos brilhando ao vê-lo. Joaquim teve que segurar para não correr até ela. Apenas trocaram olhares, e naqueles olhares havia tudo: saudade, amor, esperança. O juiz era um homem de uns 60 anos, de aparência severa. Começou chamando Otávio para depor. O homem entrou cambaleante. Estava bêbado mesmo no tribunal. Repetiu a história, que tinha sido coagido a entregar a filha, que Joaquim tinha oferecido dinheiro, que ele era um pai preocupado. Então, Dr. Carvalho se levantou. Meritíssimo, tem uma prova que contradiz o depoimento do senhor Otávio. Apresentou o áudio, e na sala silenciosa do tribunal, a voz embriagada de Otávio ecoou, confessando tudo. A violência, a venda premeditada, o plano de extorquir Joaquim. Cada palavra era uma condenação. O rosto de Otávio ficou branco. Isso não prova nada. Eu estava bêbado, não sabia o que estava. Eu falando, estava bêbado quando espancou sua filha a vida inteira também? Dr. Carvalho rebateu. Ou só quando é conveniente? O juiz bateu o martelo. Senhor Otávio, o senhor está sendo acusado formalmente de maus tratos, tentativa de extorsão e falso testemunho. Oficial, leve-o sob custódia. Otávio foi levado aos gritos prometendo vingança, xingando Catarina e Joaquim, mas suas palavras não tinham mais poder. Eram apenas o berro de um homem que tinha perdido. Então foi a vez de Catarina depor. Ela subiu ao estrado tremendo, mas quando começou a falar, a voz saiu firme. Meu pai me batia desde que eu era criança. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos, e depois disso ele me usava como saco de pancadas. Eu não podia sair de casa, não podia ter amigos, não podia viver. Quando Joaquim me viu pela primeira vez, eu estava sendo espancada. Ele não me comprou, ele me salvou. Mas ele pagou dinheiro ao seu pai. O juiz pontuou. Pagou, porque era a única forma de me tirar dali. Meu pai nunca ia me deixar sair de graça, e Joaquim sabia disso. Ele fez o que tinha que fazer para me salvar, e depois ele me tratou com dignidade. Me deu quarto, comida, livros, me deu escolha. Pela primeira vez na vida, eu tive escolha. E o casamento foi sua escolha também? Foi. Ninguém me forçou, ninguém me coagiu. Eu me apaixonei por ele. Pelo homem gentil que me ensinou que amor não dói, que família não machuca, que eu tenho valor. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas ela não parou. Vocês me tiraram dele, me colocaram num abrigo dizendo que era para meu bem, mas eu só quero estar com meu marido, só quero voltar para casa, para o nosso lar. O silêncio na sala era absoluto. Então, o juiz chamou Joaquim. Ele subiu, as pernas bambas, e contou sua versão. Não omitiu nada. Contou sobre Clara, sobre a solidão, sobre o dia que ouviu os gritos e não conseguiu ignorar. Eu sei que o que eu fiz pode ser interpretado de forma errada. Sei que pagar dinheiro para tirar alguém de uma situação soa como compra, mas não foi. Foi resgate, foi salvação. E eu faria tudo de novo, mesmo sabendo que daria nisso, porque ela vale cada segundo de sofrimento. O promotor tentou argumentar que ainda assim havia irregularidades, que a lei tinha sido quebrada. Mas Dr. Carvalho contra-argumentou. A lei existe para proteger pessoas vulneráveis. E foi exatamente isso que meu cliente fez. Protegeu uma mulher em situação de violência extrema. Se vamos punir quem salva e não quem machuca, que tipo de justiça estamos fazendo?
Testemunhas foram chamadas. Seu Pedro, Dona Teresa, vizinhos, todos disseram a mesma coisa, que Catarina tinha florescido sob os cuidados de Joaquim, que o amor entre eles era genuíno, que não havia exploração. O juiz pediu um recesso. Meia hora depois, voltou com a decisão. Após análise cuidadosa dos fatos, das provas apresentadas e dos depoimentos, fica claro que não houve tráfico de pessoas, nem trabalho análogo à escravidão. O senhor Joaquim agiu de forma questionável do ponto de vista legal, mas moralmente justificável. Salvou uma mulher de uma situação de violência doméstica grave. O casamento entre as partes é legítimo, consensual e baseado em afeto mútuo. Joaquim sentiu as lágrimas caírem. Catarina soluçou no fundo da sala. Portanto, o senhor Joaquim está absolvido de todas as acusações. A tornozeleira eletrônica será removida imediatamente e a senhora Catarina está livre para retornar ao seu lar com o marido. A sala explodiu em aplausos. Seu Pedro gritou: "Justiça foi feita!" Dona Teresa chorava de alegria. Catarina correu até Joaquim e se jogou nos braços dele. Abraçaram-se ali, no meio do tribunal, chorando, rindo, vivendo. "Eu te amo", ela sussurrou. "Eu te amo tanto. Eu também te amo. Sempre vou te amar." Voltaram para a fazenda naquele mesmo dia. Quando o carro entrou na propriedade, Catarina viu que os vizinhos tinham enfeitado a casa. Tinha balões, flores, uma faixa que dizia "Bem-vinda de volta". A comunidade inteira estava lá, esperando. Houve festa, comida, risadas, música, celebração de justiça, de amor, de recomeço. Quando todos foram embora e a casa finalmente ficou silenciosa, Joaquim e Catarina sentaram-se na varanda, no mesmo lugar onde tinham passado tantas tardes conversando, planejando, sonhando. "Valeu a pena?" Catarina perguntou. "Todo o sofrimento, o processo, a separação." Joaquim olhou para ela, para aquela mulher que tinha entrado em sua vida quebrada e que agora brilhava com força própria. "Valeu, porque me ensinou que às vezes fazer o certo não é fazer o legal, é fazer o humano. E te salvar foi a coisa mais humana que eu já fiz. Você me salvou. Mas você sabe que você também me salvou, né?" "Como?" "Você me deu motivo para viver de novo. Depois que Clara morreu, você estava apenas existindo, e eu te trouxe de volta. A gente se salvou mutuamente." E era verdade. Dois náufragos que se encontraram no mar revolto e se agarraram um ao outro para sobreviver. E não só sobreviveram, prosperaram. Os meses se transformaram em anos. Catarina terminou os estudos, fez faculdade de pedagogia online. Começou a dar aulas para crianças da vila. Joaquim expandiu a fazenda com ela ao lado, tomando decisões, sendo parceira de verdade. E quando o primeiro filho nasceu, um menino de olhos claros como os de Joaquim, e sorriso, teimoso como o de Catarina, eles olharam para aquela vida nova e souberam. Tinham vencido. Tinham transformado dor em amor, tragédia em triunfo. Otávio foi condenado a 3 anos de prisão por maus tratos e tentativa de extorsão. Catarina não foi visitá-lo. Algumas feridas não merecem ser remexidas, alguns capítulos merecem ser fechados. Anos depois, quando o filho perguntou como os pais tinham se conhecido, Joaquim e Catarina trocaram olhares e sorriram. "É uma história complicada", Joaquim começou. "Mas bonita", Catarina completou. "Seu pai me salvou, de um jeito estranho, questionável, mas me salvou. E eu salvei ele de volta. E desse salvamento nasceu a família mais linda que eu poderia ter sonhado." "O amor de vocês é estranho", o menino disse com a franqueza das crianças. "É", Joaquim concordou, "mas é nosso, e isso é tudo que importa. Porque no final, amor não precisa fazer sentido para o mundo, só precisa fazer sentido para quem vive." E, para Joaquim e Catarina, fazia todo o sentido do universo. E agora me conta, o que você achou dessa história? Você acredita que às vezes é preciso quebrar regras para fazer o certo? Já passou por uma situação em que teve que escolher entre o legal e o moral?
E me diz de onde você está assistindo. Adoro saber de vocês nos comentários. Se essa história te emocionou, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilha com quem precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar, que amor verdadeiro existe e que às vezes salvar alguém é a maior prova de amor. Não sai daí. Clica na próxima história que está aparecendo na tela. Tenho certeza que vai te tocar ainda mais fundo. Te espero lá, com mais histórias que vão direto no coração. Até a próxima. E lembra, dignidade não se compra, se conquista. E amor verdadeiro não explora, liberta.